Boa noite a todos. Vamos a mais um videozinho aí para vocês da Anaculi, já gravando aí na sequência. Tá? Agora a gente vai começar a falar do clímax de compra. Antes que eu esqueça os recadinhos básicos aí, Telegram na descrição, tá, pessoal? E aí, quem quiser apoiar o canal, tem o Pix ali para apoiar o canal. Qualquer valor, tá, pessoal? R$1, 2, 5, 10, o valor que vocês quiserem colocar. Se não quiser ajudar, não precisa. Só compartilha o canal, curte aí com os amigos, joga nos grupos aí. E também já dá uma boa ajuda pra gente aí. Quanto mais seguidores a gente tiver, mais relevância o nosso canal tem no YouTube, tá, pessoal? Então eu vou tirar meu rostinho bonito aqui e vamos lá. Então, quando a gente vai falar do clímax de compra, que é ao contrário do que a gente falou no vídeo passado, que era o clímax de venda. Então, se você não assistiu o vídeo passado, volta para você ver o clímax de venda. O clímax de compra, né? Então, dentro de uma fase, deixa eu pegar aqui, dentro de uma fase de acumulação, né? Então, a gente tem a acumulação, vou marcar aqui de verde, ó, para vocês verem. Então, a gente tem uma região de acumulação, tá? Então, o clímax de compra é simplesmente um clímax vitorioso ao contrário. Então, os insiders baixam o mercado, o pânico foi acionado e os vendedores começam a vender suas posições. Então, né, os vendedores medrosos estão fechando as posições. Então, ele faz como que eu posso explicar? Eu vou ver se ele explica melhor aqui. Os insiders entram na fase de acumulação para restabelecer um armazém e mover os preços para baixo. Para cima, é um intervalo apertado. Então, normalmente, esse intervalo aqui, ó, é apertado para sacudir os últimos vendedores. Por quê? O cara que está vendido aqui, ele fica sacudindo o preço aqui, esse cara que está vendido estopa. Então, quando ele estopa, ele compra. Então, ele gera fluxo de compra. No final dessa fase, os insiders baixam rapidamente os preços, eliminando mais vendedores, antes de elevar o preço para cima na sessão para fechar em algum ponto perto do preço de abertura. Então, o que, que ele faz? Ele faz o contrário do outro. Então, eu tenho um candle que começa assim. Então, o contrário do de venda, os insiders vêm e fecham um candle com sombra inferior. Então, fecha lá um doji, um martelo, fecha uma libélula, fecha PSI, que é o candle de sombra inferior, né? Então, os insiders agora, eles estão prontos, porque eles já limparam o mercado, eles estão prontos, seus armazéns estão cheios de estoque, para começar a marcha para o norte e começar a tendência de alta em passos fáceis para o preço-alvo para a área de distribuição. Nesse momento, a gente tem que estar pronto para agir quando a gente percebe esse movimento. Então, é a mesma coisa do clímax de venda, é o de compra. Então, a gente vê sombras inferiores, candle fechando sempre na máxima para romper esse movimento. Isso aqui normalmente é um padrãozinho estreito, tá? Isso que ela fala que aqui costuma ser um padrão estreito de candles aí nesse fundo de acumulação, tá? Aí aqui a gente tem um ciclo completo do mercado. Então vamos lá, o que tem aqui no ciclo completo? Tem a fase de acumulação, aí a gente vai ter o buying clímax, ó, o buying clímax é aqui, aí o preço vai romper até chegar numa fase, num ponto de distribuição, onde eu vou ter um sell clímax aqui no topo e ele vai vir fazer um movimento descendente. Aí quando ele chegar aqui no fundo, ele vai repetir o ciclo normal que ele fez aqui atrás, tá? Então a gente vai ter sempre esse ciclo do mercado. Uma fase de acumulação, uma tendência, uma fase de distribuição, uma tendência. Então o mercado ele tende a andar dessa forma, tá? Então normalmente, mesmo que ele suba, ele vai subir assim, ó. Ele vai sempre andar dessa forma. Ele vai ter uma fase de acumulação aqui no fundo, uma fase de distribuição, uma fase de acumulação, uma fase de distribuição, uma fase de acumulação, uma distribuição. Ah, e se for na queda? Se for na queda, ele vai ter uma fase de acumulação, uma de distribuição, uma fase de acumulação, uma fase de distribuição. Mas ele vai sempre ter esse movimento descendente, que é o que a gente fala, ali tem uma tendência de baixa. Então, tem ali uma tendência de baixa muitas vezes, num gráfico diário. Você joga no gráfico intraday, você tem a acumulação, você tem a distribuição, você tem a acumulação, você tem a distribuição, e assim por diante, tá? Então vamos lá, esse ciclo aqui é mais ou menos um resumo do que eu estava falando antes, né? Então após o ciclo completo, né, após ele fazer o ciclo completo, ele vai iniciar um novo ciclo, um novo ciclo, um novo ciclo, um novo ciclo, então ele vai sempre fazendo esse ciclo novo, né? Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção aqui de novo,
é principalmente no selling clímax, né? Então, quando a gente começa a fase de distribuição, a gente tem que considerar o que realmente está acontecendo durante o clímax de venda. Então, quando a gente tiver a parte de distribuição, a gente tem que considerar essa parte do clímax de venda. Tá? Isso aqui é muito importante para a gente poder fazer operar vendido ou até de não comprar achando que isso aqui pode ser uma reacumulação, tá? Que ele possa romper. A fase inicial da distribuição é executada puramente a partir do movimento já impulsionado para o mercado pelos insiders. Então o volume aqui será alto, mas não excessivo. Então esse volume ele é alto, mas ele não pode ser volumes, umas barras excessivamente altas. Em qualquer candle de alta, os volumes aqui representarão uma compra natural por investidores e especuladores. Em outras palavras, os insiders não estão tendo que forçar o mercado para subir nesse estágio. Então, quando chega aqui, qualquer barrinha de alta que fizer aqui de movimento altista, o volume aqui vai ser pequenininho, porque o insider não vai precisar agredir o mercado na compra. O mercado ele vai vir picando, 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 subindo. Aí o insider vem e dá um porradão para baixo. Então, muitas vezes você vai ver isso no Times in Trades, no Day Trade, por exemplo. Você vai ficar olhando lá, vai ficar robozinho, 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20, né? O mercado vai tomando de 20, 20, 30 em 30 e o mercado vai subindo no índice. Aí, de repente, vem um insider grande, vem uma UBS e vende 500 contratos, vende 1000 contratos e joga esse aqui ainda para baixo. Então, isso é o insider se posicionando em cima do player pequeno que está lá operando no mercado, tá? Então, quando a gente vai começar a fase de submissão, a gente tem que considerar o que realmente está acontecendo durante o clímax de venda. Então, vamos continuar vendo essa parte. Essa fase inicial da distribuição é executada puramente a partir do momento já impulsionado, né? Eu acho que repetiu aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tem só um parágrafo aqui a mais, você tem que repetir. Eles são simplesmente vendendo em demanda que foi criada durante a tendência de alta. Então, os insiders aqui, eles estão vendendo em cima da demanda que foi criada aqui atrás, que o mercado ainda acha que esse movimento é altista. Então, eles estão vendendo em cima dessa demanda ainda para trazer para jogar nas costas dos compradores que tem a mentalidade de ganância, que não podem ficar de fora para o mercado subir e estão comprando nessa região. Então, eles estão botando na cabeça desses compradores toda a venda que eles precisam fazer e terminar de distribuir, né? Qualquer venda nesse nível, dessa fase, é novamente a venda natural, tá? Como os detentores que aderiram à tendência anterior percebem que o mercado cada vez esteja lutando nesse nível e decidem obter lucros. Então aqui, a gente ainda tem vendas naturais. Por exemplo, o cara que comprou aqui, fala, isso aqui não quer subir mais, então eu vou vender aqui. Então a gente já começa a entrar força de venda também. O ponto-chave aqui é que os volumes associados durante a fase de distribuição estarão bem acima da média, mas não excessivos. Então, durante a fase de distribuição, eu tenho volumes aqui, mas sem volumes excessivos, volumes normais, volumes naturais de venda, porque o mercado não quer chamar atenção, os insiders não querem chamar atenção que ali é um ponto de distribuição. Ele quer que o mercado ainda continue querendo ser comprador, porque ele continua vendendo ali devagarzinho, 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 até ele vender todo o estoque dele, tá? Então, os insiders simplesmente atendem a demanda de compra, tá? Atende a demanda de investidores gananciosos e especuladores. Qualquer venda é absorvida de volta ao estoque e revendida. Então, se ele vendeu muito aqui, ele pode absorver essa venda, o próprio insider, e voltar a vender aqui de novo, tá? Então, a notícia então é usada para mover o mercado para cima e para baixo. Então, fica notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, à medida que o estoque continua a diminuir. Então, o que o insider faz aqui? Ó? Isso que é importante. Ele vende, 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 vende até o fundo. Aí ele faz uma compra para jogar esse mercado aqui para cima de novo. Aí ele vende, 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 vende até o fundo. Aí ele compra e joga o mercado para cá de novo. Toda vez que ele compra e joga o mercado para esse lado, ele não precisa usar tanto volume para puxar, porque ele não tem outro insider na outra ponta vendendo. Então, muitas vezes ele dá uma boletada forte, ele já puxa o mercado. Aí o mercado se anima de comprar e ele vende, 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 vende. Então, vamos supor, ele vende 50 mil contratos na queda, com 20 mil contratos ele joga no topo. Aí ele vende 50 mil contratos na queda, com 20 mil ele joga no topo. Até que o estoque dele fique vazio. No final é o clímax de vendas. É aí que o esforço é exigido pelos insiders. Agora o mercado está muito fraco. Então, quando a gente vai fazer o clímax de venda aqui no final, o mercado está muito fraco. Já não tem mais tanta força de compra, né? Então, talvez a notícia ela já não é mais tão otimista, as notícias já não são tão otimistas, os insiders estão tendo que forçar o preço para cima, então eles vão ter que
qualquer novidade que tiver, ele vai forçar para tentar trazer o preço para cima, então já não tem mais força compradora, o mercado já está secando. Então, com o mercado fraco, os compradores estão agora ficando sobrecarregados. Então, quem queria comprar já comprou, né? E os vendedores já não estão dando conta mais, quer dizer, os compradores já não estão dando conta mais dos contratos da venda, né, que estão vendendo. É por isso que vemos a ação do preço refletida nas velas durante o clímax, porque eu tenho uma força de compra aqui que traz esse preço para cima, mas o mercado quando vende, qualquer volume que fizer, os preços já vêm aqui para a parte inferior, fazendo essa velinha de venda aí, tá, pessoal? Então, os insiders agora têm uma luta real nas mãos, tá? Para poder finalizar. Então, eles estão tentando desesperadamente manter o mercado sustentado, forçando ele a subir e vendendo desesperadamente em grande volume para os compradores à medida que os volumes aumentam. Então, o que ele quer fazer? Quando chega aqui, o insider ele percebe que o mercado já cansou, que o mercado já está sem força para subir. Então, o que ele tem que fazer? Ele dá uma forçadinha para romper aqui, para trazer um novo volume de compra no mercado, para ele poder socar e terminar de vender o que ele ainda não vendeu. Porque ele não quer vender aqui para baixo, ele quer vender aqui em cima, tá? Então, dessa forma, ele sobe um pouquinho, puxa para baixo. Então, ele sobe, a queda dos preços aumenta a pressão de demanda do mercado, porque ele força aumento de demanda e vende, força aumento de demanda e vende, tá? Então, o problema é que todas as campanhas têm eventualmente, né, o que elas têm normalmente é um problema simples. Vende em volume grande o suficiente e finalmente, né, depois de fazer essa venda toda, o preço vai cair e vai trabalhar contra ele. Então, se ele não te conseguir vender o suficiente, o preço cai, ele vem contra o cara que está comprado. Então, ele precisa vender, então ele precisa segurar esse preço lá. Então, essa batalha para manter o preço alto, mas ao mesmo tempo desovar o estoque nessa cena dramática final. É a batalha que os insiders têm de enfrentar nesse estágio. Que a batalha aqui nesse final é o seguinte, ele às vezes ainda tem muito contrato nesse final. Então ele não pode deixar o mercado cair porque ele ainda não desovou todos os contratos que ele tem. Então para isso ele tem que segurar artificialmente o preço aqui. Então muitas vezes a gente vê no book, a gente vê, a Ideal compra 2.000 contratos, aí ela vende 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Aí ela boleta 2.000 contratos na compra, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, porque ela força uma compra artificial e desova os 2.000 que ela comprou, mais 1.000, 1.500 contratos que ela tem de estoque. Ela fica fazendo isso, então o maior trabalho é essa parte, porque ali eu já não tenho comprador o suficiente para continuar puxando esse mercado para cima. Então ele começa a amassar o mercado e começa a puxar o mercado para baixo, tá? Então isso que é importante aí nessa região. Então, né, então o problema é movimentar grandes volumes rapidamente, sem baixar os preços rapidamente. Então aqui ele precisa rapidamente zerar o estoque sem baixar o preço. Isso vai chamar atenção aqui no volume, né? Então, é um bom equilíbrio. Esse é o equilíbrio que você quer ver naqueles últimos candles no final de clímax. Então, você quer ver isso nos últimos candles no final de clímax. Esse equilíbrio de preço, essa briga, até que isso acabe e o preço comece a andar novamente, tá? No caso das compras, no clímax de compra, então vamos lá, o mercado ainda está embaixo. Então, ao contrário, o mercado caiu, e ele está aqui embaixo, trabalhando nas mínimas aqui. Os insiders estão forçando o mercado para ficar mais baixo com notícias negativas. E depois comprando em volume para encher os depósitos. O que, por sua vez, está levando o mercado contra eles. Então, quando eles compram, eles puxam o volume para cima. Aí eles têm que socar uma venda para gerar força vendedora para que eles possam comprar mais aqui e puxar o mercado para cima de novo. Aí ele soca o mercado aqui embaixo, compra tudo que ele puder comprar e soca o mercado para cima. Mas como já está acabando as vendas, eu já não tenho mais ninguém querendo vender, toda vez que ele entra com volume de compra, ele puxa o mercado para cima até que esse mercado rompe para cima, né? Mas as notícias já são usadas para enviar o mercado para baixo, né? Então, as más notícias são usadas para jogar o mercado para baixo, onde os grandes volumes são comprados mais uma vez, com o mercado subindo com a compra dos insights. Isso é repetido até que os armazéns estejam cheios. Então, eles vão fazer isso até que eles terminem de comprar tudo que eles queriam comprar, tá? Então, agora no próximo vídeo, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Então vamos falar dos princípios aqui dos candles primeiro, e no próximo vídeo a gente vai começar a falar dos candles, tá? Então nesse capítulo a gente vai começar a ver os candles, tá? Os candles e os padrões de candles que a gente vai utilizar na VPA, tá? Então os princípios que se aplicam quando usamos candles. Princípio número 1, tá? O comprimento do pavio formado na parte inferior ou superior da vela é sempre o primeiro ponto que focamos. Então, a gente vai sempre observar o quê? Se essa vela tem pavio,
para cima ou para baixo, e o tamanho desse pavio, tá? Sempre importante. Princípio número 2. Por que isso? Porque esse pavio vai revelar instantaneamente para a gente se tem força, se tem fraqueza, se o mercado está indeciso, a extensão dos movimentos, a distância desses movimentos. Princípio número 2. Se nenhum pavio for criado, isso significa forte sentimento na direção do fechamento do candle. Então, se o candle fica careca, que a gente fala, um candle de alta, então significa que eu tenho uma força forte compradora porque ele fechou na máxima. Se ele é de baixa, tem uma forte força vendedora porque ele fechou na mínima, tá? Princípio número 3. Os corpos pequenos indicam um fraco sentimento e os corpos grandes um forte sentimento. Então, quando você vê um corpinho pequeno, significa que o sentimento do mercado não tem uma direção definida. Se você vê um corpo grande, então, corpo pequeno, não tem direção definida. Um corpo grande chama atenção e eu tenho uma direção definida, tá? Então, esse é o princípio número 3. Princípio número 4. A vela do mesmo tipo sempre terá um significado completamente diferente a depender de onde ela está localizada. Então, você pode ter a mesma vela, que seria um candlezinho com sombra superior, em determinados locais ela vai ter um significado diferente. Então, a gente vai ter que avaliar a vela, o tamanho da vela, o pavio da vela e onde ela está localizada para a gente entender o contexto daquela vela, tá? E o volume valida o preço. Comece pelo candle e depois valide pelo volume. Então, vamos olhar primeiro o candle e depois a gente vai olhar o volume, tá? Candle de estrela cadente. Então, vamos ver o que acontece com o candle de estrela cadente. É uma ação do preço de fraqueza, uma fraqueza do preço. Um dos principais candles que a gente vai ver em VPA. A ação do preço está revelando fraqueza, uma vez que o preço subiu e depois caiu. Então, lembra naquela parábolazinha? Então, o preço abriu, entrou força compradora e entrou força vendedora e o preço fechou aqui embaixo. Aí essa vela vira um dojizinho assim, tá? Sua aparência não sinaliza uma reversão imediata. Sua aparência sinaliza uma potencial fraqueza naquele ponto da ação do preço. Então, significa pra gente que nessa região eu tenho uma fraqueza no preço aí. Então, é nessa região que a gente vai prestar atenção no que está acontecendo, porque é uma potencial fraqueza. A vela só ganha importância com base no volume associado. Então, a gente vai pegar a vela da região e vai associar o volume daquele candle. Então, vamos lá. Se a primeira vela é um sinal inicial de fraqueza. Então, a gente tem o inicial de fraqueza. A segunda vela com volume aumentado está confirmando essa fraqueza ainda mais. Então, aqui eu tenho um baixo volume. Então, nesse caso, eu tenho uma fraqueza inicial. Nesse segundo caso, eu já tenho uma fraqueza um pouco melhor, porque eu já tenho um volume médio maior. Então, um volume maior nessa barra que mostra um sinal de maior fraqueza ainda, tá? A segunda estrela, vamos ver se eu tenho aqui, ó, da terceira que eu falo para vocês. Tá? Se a gente vê uma estrela cadente, né, e a terceira ainda se eu tenho um volume grande aqui, a gente tem um sinal mais fraco ainda, mais forte ainda de fraqueza, um sinal de fraqueza, né? Então isso pode ser tomado como um sinal de fraqueza nessa estrela cadente. Se a gente tem duas estrelas cadentes, um sinal mais forte ainda. Ou duas relativamente próximas, não precisa ser do lado, mas numa região de topo. Então, por exemplo, o mercado às vezes vem, faz assim e fica trabalhando aqui, faz uma congestãozinha. E aqui eu tenho, por exemplo, duas velas aqui separadas por vários candles, não tem problema. Eu tenho duas estrelas cadentes aqui, isso é um sinal maior de fraqueza dessa região, tá? Velas soltas, velas em qualquer lugar soltas, mostram um sentimento que pode se multiplicar quando a gente vê duas ou mais na mesma região. Ou lado ou próximas, assim, é isso que eu tô falando. Se elas forem uma do lado da outra, é mais forte. Se for 3, 4, mais forte ainda. Se for numa região, eu observar que tem várias velas desse jeito, então significa que naquela região eu tenho um sinal de fraqueza forte naquela região. Tá? A gente vai costumar ver isso muito. A gente vai ver todos esses exemplos em gráfico depois, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, né? Então vamos lá. Então vamos terminar o estrela cadente. Então a gente tem, vamos ver o exemplo lá, eu tenho 3 candles cuja máxima não foi superada. Então eu tenho esses 3 candles cuja máxima não foi superada, tá? 3 estrelas cadentes seguidas, volume crescente. Então eu tenho volume crescente, significa o quê? O mercado está fazendo cada vez mais força
para subir e não consegue subir, não consegue fazer máximas maiores aqui. Isso mostra um sentimento cada vez maior de baixa, e o volume aumentado pode indicar um clímax de vendas. Então, se isso for ainda uma região de distribuição, por exemplo, então, um ponto importante. Se isso ocorre após um período de lateralização, é isso que eu falei, isso dá mais força ao sinal, pois estamos usando a nossa análise VPA com nossa análise de suporte e resistência. Então, se eu tenho um suporte e uma resistência aqui, e eu tenho aqui, ó, esses dois candles aqui, mostrando essa fraqueza nesses dois candles, e ainda com volume crescente nesses dois candles, então é uma fraqueza ainda maior que a gente vai ter nessa região, tá? Se eu tenho apenas uma perna de alta com um candle desse, é um sinal fraco de fraqueza, é muito fraco esse sinal. Agora, se eu tenho já um topo duplo, uma região de lateralização, aí no caso eu tenho um sinal mais forte, tá? Ela pode aparecer também em tendências de baixa, tá? Então, nesse caso, na tendência de baixa, ela vai confirmar uma fraqueza do movimento de baixa. O aparecimento de uma vela estrela cadente em tendência de baixa, que segue um clímax de venda, pode ser um teste de demanda. Então, lembra que a estrela cadente pode ser um teste de demanda se for uma tendência de baixa, à medida que o mercado se move para baixo. Além disso, a estrela cadente for acompanhada por baixo volume, então se eu tenho uma estrela cadente, uma tendência de baixa por baixo volume, e o mercado estiver com um congestionamento lateral após um clímax de venda, isso também confirma que os insiders testam a demanda à medida que o mercado se afasta da fase de distribuição. Então, se eu tenho um mercado da fase de distribuição, né, conforme a gente vai se afastando, se eu tenho aqui um candlezinho de estrela cadente, ele pode ser um teste dos insiders para ver se eu já tenho força compradora para jogar esse mercado mais para baixo aqui, tá, pessoal? Então, a estrela cadente é um sinal de que o mercado foi empurrado para cima, mas não tem demanda, então o mercado tentou subir, não tinha demanda e os insiders jogaram o mercado para baixo de novo, tá? Então volta a fechar perto do preço de abertura do candle, tá, pessoal? Vamos ver se temos alguma coisa. Então vamos lá, o último slidezinho. Então, as velas de estrela cadente também podem aparecer em pequenas reversões mais profundas na tendência, à medida que a pressão para baixo pausa recua para cima, tá? Aqui, novamente, se a vela é acompanhada por volume acima da média, então se na tendência de baixo eu tenho um candlezinho, uma vela com alto volume acima da média, ela está apenas nos dizendo uma coisa: o mercado ainda é fraco, ainda não atingimos o clímax de compra na parte inferior da tendência, mas já começa a chamar a atenção nossa por causa do volume. Esse padrão de ação de preço revela que os insiders estão vendendo de volta ao mercado parte do estoque que coletaram, e vendedores em pânico haviam resgatado antes. Então, se eu tenho vendedores, aí os vendedores em pânico fazem um stop, os insiders vendem mais do que eles têm aqui no estoque. Então, eu tenho como se fosse um teste, mas com alto volume. Ainda tem já está me chamando a atenção que alguns vendedores já estão zerando posição, que eu estou tendo um movimento aqui na vela positivo, e os insiders vendem mais jogando para baixo, porque eles ainda têm estoque, e eles ainda estão vendendo em cima desses players, tá? Desse pessoal do varejo aí. Então, no próximo vídeo a gente vai falar do candle martelo, tá, pessoal? Que é o inverso, mas é bem interessante a gente ver. Ok? Obrigado a todos, um bom descanso e até a próxima. Valeu!